Aguardar um pouquinho. Fala, dona Irã, beleza? Euniman, tudo jóia? Esperar só um pouquinho. O pessoal tá entrando aí. Boa noite, como é que vocês estão? Fala, André, tudo bem? Show, calor, gente. Fala, Romeu, beleza? Obrigado por vocês estarem aqui comigo nessa live. Daqui um minutinho a gente inicia um assunto muito bacana, muito importante, que algumas pessoas não dão muito valor, mas é muito importante. O áudio tá bom aí? Tá todo mundo me escutando direito? Sinaliza aí, por favor. Perfeito? Juliana, me escutando aí, Juliana? Obrigado. Euniman. Beleza, Romeu. Obrigado. Que bom. Tô falando aqui que o som e a imagem estão ótimos. Então vamos lá, vamos iniciar. Para as pessoas que não me conhecem, meu nome é José Júnior, eu sou enfermeiro, trabalho no SAMU e trabalho na empresa Nurse. Trabalho já há mais de 15 anos com urgência e emergência e com esse tempo todo a gente sempre vem observando e essas experiências nos mostra que muita coisa poderia ser evitada se os pais eles tivessem um conhecimento e iniciado um primeiro atendimento até a chegada de ajuda. Na nossa vida, na minha opinião, o que a gente tem de mais precioso são os nossos filhos. Nós escolhemos a escola do nosso filho, nós escolhemos as roupas, escolhemos até a cama que ele dorme. Mas muitos não se preocupam com a questão do atendimento de emergência. Será que você, pai, está preparado para atender o seu filho em caso de emergência? Muitas pessoas, quando a gente toca nesse assunto, muitas pessoas falam assim, não, eu não consigo socorrer, porque eu fico nervoso, me bate um desespero danado. Mas o problema do desespero é justamente não saber o que fazer. Quando você tem conhecimento, você consegue um controle emocional e consegue lidar com essa situação, né, com toda essa situação. Como exemplo, nós temos a live passada. Muitas pessoas tinham dúvidas, nós sanamos algumas dúvidas sobre o engasgo, sobre manobra de Heimlich. Nesse momento, as pessoas que participaram da live, se deparar com essa situação, não vão ficar tão nervosas, tão desesperadas, porque já sabem o que vão fazer, já sabem o que vão encontrar. Então, o que faz com que a gente fique mais calmo, mais tranquilo, é justamente você saber lidar com a situação, você saber atender. A gente sabe que quando se trata do próprio filho ou de um outro parente, é muito mais difícil. Mas se você sabe o que fazer, a gente consegue realizar um bom trabalho. E eu estou aqui justamente para isso, para ensinar a você a socorrer seu próprio filho com segurança e controle emocional.
Hoje, hoje nós vamos falar sobre diabetes. Muitas pessoas negligenciam um pouco a questão de diabetes, principalmente com o filho. Não tem uma atenção, às vezes por falta de conhecimento, né? Ou às vezes porque não se ligaram ainda nesse assunto. A diabetes hoje é uma epidemia mundial. Perdão. Com o aumento da obesidade, do sedentarismo, do tabagismo, né? E por incrível que pareça, esse aumento de obesidade está ligado muito, de um tempo para cá, está ligado muito à criança, à obesidade infantil. Então, a diabetes, só para vocês terem uma noção, é a maior causa de amputações. No Brasil, a diabetes e a hipertensão arterial sistêmica é responsável pela primeira causa de mortalidade e hospitalização. E amputações, de hospitalizações e amputações. 62% dos diagnósticos primários de insuficiência renal vem pelo diabetes. Vou passar minha cola aqui. Só um pouquinho para lá, por favor. Tá, então, o que é diabetes? Diabetes é uma doença metabólica. É a desregulação do metabolismo. O metabolismo ele fica desregulado. E aí existem a hiperglicemia e disfunções de vários organismos. O que é hiperglicemia? Hiper vem de muito, glicemia vem de açúcar. O aumento da taxa de açúcar. E a diabetes ela se divide em duas. Diabetes mellitus e diabetes insípidos. O nosso foco hoje é diabetes mellitus. Só curiosidade, o nome diabetes, no ano 10, eles observaram, estudiosos, eles observaram que a pessoa que tinha essa doença, tudo que ela comia muito e emagrecia. Ela bebia muita água e perdia muita água. Então, eles colocaram como sifão. Diabetes quer dizer sifão, certo? Quer dizer, você coloca, entra e sai. E mellitus, muitos anos depois, eles começaram a estudar e esses estudiosos eles começaram a provar, por incrível que pareça, eles provavam a urina e sentiram que a urina era adocicada. Então, diabetes mellitus quer dizer um sifão, né, a diabetes, e mellitus adocicado ou como mel. A diabetes também, ela se divide, a diabetes mellitus, né, que é o nosso foco, ela se divide em tipo 1 e tipo 2. A tipo 1, ela é mais aguda, ela é uma doença autoimune. As células do pâncreas é o órgão que produz a insulina. As células do pâncreas, elas são atacadas e são destruídas. Então aí surge a diabetes tipo 1. E a diabetes tipo 2 é uma diabetes crônica. Ela é adquirida, certo? Quais são as maiores complicações do diabetes? A diabetes ela afeta todos os sistemas, certo? No cérebro, vamos pensar sempre no vaso sanguíneo, certo? E no nosso corpo todo existe vaso sanguíneo. A fragilidade desse vaso faz com que no cérebro o paciente pode ter AVC. Se tiver uma fragilidade no coração, pode ter um infarto. Ela vai prejudicando os rins. O paciente diabético descompensado, ele acaba evoluindo para ser um paciente que faz hemodiálise, né?
faz um tratamento para retirada de líquido e outras toxinas e substâncias que o rim não consegue filtrar. Ela afeta também a imunidade. Existe a diminuição de glóbulos brancos, podendo ocasionar pneumonias, ITU, que é infecção do trato urinário, e até mesmo sepse, que é uma infecção generalizada. Tá? E nos olhos, ela afeta a retina, fazendo aí as retinopatias. Vamos falar um pouquinho sobre fisiopatologia? Só tomar uma água aqui que está muito quente. Então, para a gente entender melhor, tudo começa na boca. Tudo que nós comemos vira carboidrato. A maioria vira carboidrato. O carboidrato, ele vira açúcar, que é a glicose. A glicose, ela tem que ser transformada para virar energia. Então, ela vira uma substância chamada ATP, que não vem ao caso agora. O ATP, não vem ao caso a gente explicar o que é o ATP, mas é só para vocês entenderem que a glicose, ela se parte, vira esse ATP, que ele vira energia. Pronto, está formada a energia para a nossa célula. E todos os nossos órgãos, eles precisam de energia, certo? A glicose, ela fica na corrente sanguínea. Quando ela é quebrada, ela fica na corrente sanguínea. O pâncreas, ele libera a insulina na corrente sanguínea. Aí vamos fazer de uma forma que vocês possam entender, como se fosse açúcar na corrente sanguínea e a insulina como se fosse uma chave. Essa chave, ela liga na açúcar, na glicose, e vai à procura da célula. Quando ela acha essa célula, essa chavinha encaixa, abre uma porta e a glicose entra. Então, é dessa forma que funciona. O pâncreas, ele produz células beta, que são as insulinas, e células alfa, que são produtoras de glucagon. O glucagon não é o nosso foco, mas ele serve para você não ter uma hipoglicemia à noite ou quando você fica muito tempo, a pessoa normal, né? Quando fica muito tempo sem se alimentar. A diabetes tipo 1 é considerado como uma doença autoimune, que atinge e mata as células beta, que são as produtoras de insulina do pâncreas. Então, o pâncreas produz a insulina, certo? Mas, como o próprio organismo está reagindo contra, mata essas células do pâncreas. A diabetes tipo 1, a pessoa, normalmente criança ou pré-adolescente, ele desenvolve essa doença, justamente por ser uma doença autoimune. Tá? A tipo 2 não, a tipo 2 é diferente. É um processo mais demorado, é crônico e adquirido. Eu vou contar uma historinha para vocês para ilustrar bem essa fisiopatologia. Vamos visualizar um rapaz jovem, forte, sarado, magrinho, que gosta de atividade física, tem boas influências, os amigos que estão ali com ele gostam também de atividade física, eles sempre fazem essa atividade física e ele se mantém sempre magrinho. De repente ele muda de amigo, aí ele começa a frequentar uma roda de amigos que não gosta muito de atividade física, e aí ele vai ficando mais sem vontade de fazer essa atividade física. Aí vamos supor que ele fazia atividade física 5 vezes por semana, ele passa a fazer 3, 2, e aí a galera chama ele para comer, aí ele começa a aumentar aí a quantidade de comida que ele come, o pessoal começa a incentivar que ele, vamos tomar vamos beber, e aí vem tirar gosto, bebida, e com isso, esse cara que era sarado, que era atleta, ele começa a engordar. E o primeiro local que ele engorda
é na região abdominal, que é o maior problema. Nós temos a célula de gordura, os que são chamados adipócitos. A célula de gordura do cara quando era sarado, magrinho, é uma célula normal, redondinha, pequenininha, normal. Ali no abdômen. Quando ele muda os hábitos dele, alimentar, e para de fazer atividade física, e começa a beber, a fumar, tudo isso predispõe para ele engordar e adquirir aí um diabetes. Quando isso acontece, as células do adipócito, ela fica grandona. É a mesma célula, só que ela fica grande. É uma célula de gordura, ela fica bem grande. E o pâncreas dele está funcionando ainda. Tá mandando, toda vez que ele come, o pâncreas manda a insulina. Você lembra que eu falei que a insulina é uma chavinha que encontra a glicose e vai lá e essa chavinha encontra uma porta para colocar a glicose lá dentro. Só que quando a célula é muito grande, a insulina, ela não consegue, a insulina que é a chavinha, ela não consegue achar a porta, porque é muito grande. Aí o que acontece? Manda-se uma mensagem para o cérebro, que manda uma mensagem para o pâncreas para produzir mais insulina. Aí o pâncreas começa a produzir mais insulina para compensar isso lá. Quando ele começa a mandar mais insulina, aí algumas chaves conseguem encontrar as portas e outras não. Mas isso como eu falei, é uma doença crônica. Então ela vai devagarzinho, 10, 20, 25 anos, e a pessoa ela não muda hábitos alimentares. O que acontece? Chega um ponto que o próprio pâncreas fala, não, peraí, não, eu estou produzindo mais insulina, porque ele tem que trabalhar mais. Eu estou produzindo mais insulina. E o cara só engordando, eu não consigo mais. Aí o pâncreas para de produzir aquela quantidade exagerada de insulina. Aí nesse momento, ele acaba de se tornar um diabético. Por quê? Açúcar, como eu falei, a glicose, ela não está solta na célula, no vaso, ela está solta no vaso. Então, tem uma hiperglicemia, que é o aumento da glicose. Se ela não consegue entrar, por falta de insulina, é justamente o momento que ele vira diabético tipo 2. E quais são os sintomas que o seu filho pode dar? Que você tem que prestar bastante atenção antes, quando o seu filho não é diabético ainda, tá? Então, existem alguns sintomas que ele pode te dar que serve de alerta. É muito fácil. A gente coloca como os 4 P's, tá? Primeiro é poliúria. Poli é muito, úria é urina. Muita urina, muitas vezes o volume urinário dele aumenta. Segundo, polidipsia. Poli muito, dipsia, sede. Então aumenta a sede também. Então é aquela criança que bebe muita água e toda hora está indo no banheiro. O terceiro P, polifagia. Poli muito, fagia, fome. Então é aquele menino que come muito. E o quarto P, perda de peso. Apesar dele comer muito, ele perde peso, tá? É uma criança que tem uma certa fadiga, fraqueza, é aquela criança que não quer brincar, só fica mais quietinho, né? E é uma observação, ela cansa muito fácil. Outra coisa importante a gente observar é o prurido. O prurido é coceira. O prurido
cutâneo, então gera coceira na pele. A criança não tem nenhum processo alérgico, não tem nada, e ela está coçando a pele, os pés, normalmente os pés ficam descamando, falta hidratação. E nas meninas, ela tem um prurido vulvar, uma coceira na região da vulva. Outra coisa também para se observar são infecções de repetição. O paciente que tem diabetes, ele pode ter infecção de repetição. E um detalhe muito interessante que poucas pessoas falam é uma observação que você pode fazer no vaso do seu filho. Se você está observando, você observa ali, sempre que seu filho vai no banheiro, às vezes esquece ali de dar descarga, principalmente o menino, danado para fazer isso. Aí você observa que o vaso dele começa a aparecer algumas formiguinhas. As formiguinhas começam a frequentar ali também. É porque a urina está rica em açúcar. Então, chama ali essas formiguinhas. Então, é uma questão para observar. E como saber se é diabético? Existem 3 tipos de exames, né? Existe o exame laboratorial, que é a coleta de sangue, em jejum. Existe a glicemia, que de ponta de dedo, que a gente fala, ou que você faz o furinho mesmo, no aparelho comum. E existe um exame de urina, também laboratorial, um exame de urina, para ver a questão de corpos cetônicos e ver também a questão de glicose na urina. Hoje, os padrões de diabetes mudaram. O normal hoje é menor que 100. Você mediu 100 miligramas por decilitro, em jejum, está normal. Se for pós-prandial, que todo mundo está me escutando? Pós-prandial quer dizer que é aquele exame que você faz 2 horas depois de você se alimentar. Ou depois do almoço, ou depois do café. Você não fez ele em jejum. Então, pós-prandial é normal, menor que 140 miligramas por decilitro. Aí existe a segunda fase, que é tolerância à glicose diminuída. É como se fosse o normal, no limite e o já diabético. Então, esse tolerância de glicose diminuída é o limite. Você faz a glicemia de 100 a 126, ela está em jejum, 126 miligramas por decilitro. E a tolerância de glicose diminuída pós-prandial, depois de 2 horas, é de 140. Agora, quando é que realmente eu sou diabético? Quando eu faço o exame e ele dá em jejum, ele dá maior que 126 e pós-prandial é maior que 200. Então, nessa situação, você já é diabético. E na crise de... Como eu posso identificar uma crise de hipoglicemia? Isso é para quem tem algum filho que já é diabético. Primeiro, cansaço, fraqueza. Quando a glicose começa a baixar, a pessoa fica com a pele fria, sudoreico, que quer dizer suando muito, palidez cutânea, a pele fica esbranquiçada, a visão fica turva. Então, se você orientar o seu filho direitinho, ele vai saber exatamente quais são os sintomas que ele vai ter antes de ter uma hipoglicemia. Pode ter tontura e, dependendo do nível da glicose, ele pode ter dificuldade na fala, pode desmaiar e até entrar em coma.
E quais são os sintomas de hiperglicemia? Hiper, muito, glicemia, açúcar. Quando a açúcar está muito alta, a glicose está muito alta. Então, aumento da sede e micção também. O hálito ele fica cetônico. O que é um hálito cetônico? É aquele hálito de maçã podre. É como se fosse maçã podre. Dores no estômago, dores generalizadas, dificuldade em respirar e prurido também. Aumenta muito mais o prurido cutâneo, né, da pele. Tá, cuidados e orientações para evitar diabetes. Primeiro, hábitos alimentares. Isso aí é uma questão que a gente tem que bater muito, porque infelizmente a gente não sabe comer. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe comer. Então, você tem que orientar o seu filho na questão de alimentação. Outra coisa, criança e pré-adolescente, às vezes ele come por gula. Então, você tem que distinguir o que é fome e o que é gula. Porque quando chega a gula, é o momento que ele vai ganhar peso. Evitar o máximo fast food, que nós sabemos que fast food é um veneno. É bom? Tem muita gente que gosta, mas é um veneno. Evitar que a criança pule refeições. O que acontece às vezes? A criança toma um café, aí ali no lanche da manhã ele não quer. Aí chega na hora do almoço, ele não está com fome. Aí, quando chega lá para 2 horas, ele está com fome. Ele quer um lanche. E quando ele quer um lanche, ele vai comer muito. Então, quando você fraciona os alimentos, você tem um controle maior da sua glicemia. O que é fracionar? Você pega a sua alimentação que você vai comer no dia todo e divide ela em 6 refeições. Café da manhã, lanche da manhã, que é colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Ok? Deu o quê? Deu 7? Ah, então são 7, desculpa. E ceia. Vamos lá. Ah, e outra coisa importante. Estimule o seu filho a fazer atividade física. Ah, mas ele é tão pequenininho. Ah, ele é pequenininho, ele não vai para academia. Então, vamos fazer brincadeiras que estimule ele a correr, a subir, andar de bicicleta, fazer qualquer coisa. Estimule ele. Quando ele estiver maior, e comece a testar algumas atividades físicas com ele, que é muito mais prazeroso quando você está fazendo uma atividade que você gosta. Então, testa. Ah, ele quer uma luta? Vamos colocar ele numa luta. Ah, ele não gostou da luta. Ah, vamos colocar na natação. Vamos colocar em outro esporte, um futebol. Mas sempre estimule o seu filho a fazer atividade física. Conta o exemplo do João Gabriel aqui em casa, que comia demais, a gente levou no médico. Ah, minha esposa tá até falando aqui o exemplo do meu filho mesmo. O meu filho, ele estava comendo demais, e eu achei assim meio estranho. Aí todo mundo fala, não, é a fase, não sei o quê. Aí eu falei, não, vamos levar no médico. Levamos, fizemos exames. Ele não está diabético, mas ele está pré-diabético. O que é? A insulina dele não está conseguindo baixar o nível de glicemia. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o que muitas pessoas, até uma colega de um centro de saúde, ela me falou que lá eles trabalham dessa forma. Nós fizemos a família toda tem que entrar nessa orientação. Então, a regra tem que ser para todo mundo. O que nós fizemos? Não tem doce, não compramos mais doce, não tem biscoito recheado, refrigerante, nada disso tem dentro de casa. Então, porque não adianta falar assim, você não pode comer, mas aí eu vou comprar só para o seu irmão.
não dá. Ah, você não pode comer, mas o papai e a mamãe vai comer e você fica olhando. Não dá. Então a família toda tem que entrar nessa conscientização de fazer o esporte. Ou de fazer o esporte, perdão. De fazer essa alimentação e o esporte também. Quando você faz um esporte com a família toda, fica tudo mais prazeroso. Assim, até a médica tinha prescrito uma medicação, falou, ó, se ele não mudar o hábito alimentar e continuar subindo, tem que entrar com medicação. Graças a Deus, mudamos o hábito alimentar, ele está na academia fazendo Muay Thai, está adorando, e então controlou e não vai precisar de fazer a medicação. Deixa eu ver onde é que eu estou. Certo. Então é isso. Agora, os cuidados. Nós vamos agora os cuidados para quem tem diabetes. Primeiro, o seu filho, se ele tiver diabetes tipo 1, infelizmente, até conseguirem uma cura, ele vai ter que usar insulina pro resto da vida. Então, você tem que incentivar, orientar o autocuidado. Porque vai ter alguns momentos que ele vai ter que fazer a glicemia dele sozinho, ele vai ter que ler a glicemia, ele vai ter que fazer a insulina dele sozinho. Então, os pais têm a obrigação de orientar o filho nessa questão do autocuidado. Nesse autocuidado entra também o rodízio da aplicação. A insulina ela não pode ser feita sempre no mesmo local. Sempre em prega cutânea, mas aí você tem que fazer o rodízio, que ou no hospital, ou no centro de saúde, a equipe de enfermagem orienta muito bem quais são os locais para aplicação, como deve ser essa aplicação, certo? Identificação da doença. Isso aqui, eu fiz até um vídeo, mas não postei ainda, vou postar para vocês, a questão de identificação. Principalmente para a criança e para o idoso. Ele tem que ter uma forma do socorrista ou de quem for socorrer, chegar até ele e saber o que ele tem. Então nós temos, para a criança nós temos três opções. Nós temos a pulseira, existem pulseiras que a criança pode usar, o idoso também, ou quem queira, que vem com nome, tipo sanguíneo, qual a doença que ela tem, alergias, vem tudo especificado lá. Então é importante que a criança esteja com isso, porque caso aconteça uma hipoglicemia, ela desmaia na rua e chega o socorro, se o socorro, a equipe de emergência chegar e ver, já sabe que não, ele pode ter tido uma hipoglicemia, vamos já corrigir, já resolve a situação. A segunda coisa, tem alguns centros de saúde e alguns hospitais que eles oferecem uma carteirinha do diabético. E essa carteirinha também tem os dados, o nome, tipo sanguíneo, todos os dados que eu falei na pulseira, tem nessa carteirinha também. E essa carteirinha pode estar na mochila ou pode andar com ele ali. Então é uma forma de identificação. A outra forma de identificação para crianças maiores, ou eu não digo nem maiores, porque hoje em dia a maioria das crianças tem celular. O celular ele tem uma função muito interessante, é uma função no botão de emergência. Chamadas de emergência, quando você clica em chamadas de emergência, aí vai abrir a tela, você não precisa desbloquear o celular, o socorrista quando clica lá, abre essa tela e tem lá dados médicos. Você pode clicar nesses dados médicos e tem como você cadastrar todos os dados médicos. Isso qualquer smartphone tem, tá? Só que cada modelo é uma forma diferente de se cadastrar, mas todos têm. Você cadastra ali os seus dados, pode colocar uma foto, pode colocar alergias, tipo sanguíneo, se você usa insulina, qual o tipo de insulina que você usa,
quantas unidades você usa, pode colocar tudo ali. Aí você salvou e todo socorrista, SAMU, bombeiro, qualquer outra instituição sabe da existência dessa função. É só chegar e a gente já está ali com todos os dados na mão. Até você pode cadastrar também telefones para chamadas de emergência. O telefone do meu filho, vou cadastrar o meu telefone, da minha esposa, de outra pessoa. Se acontecer alguma coisa, já tem lá nossos telefones salvos. Certo? Outro cuidado muito importante é o planejamento de refeições. Mas é muito difícil. Não, não é difícil. Se você se planejar, só que o planejamento tem que ser, como a criança é diabética, ela tem que ter um acompanhamento nutricional. Depois desse acompanhamento nutricional, você vai fazer esse planejamento de refeições. O que é? O que a criança vai tomar no café da manhã, no lanche, em todas as refeições. E esse planejamento serve para quando você for fazer as compras. Ou se você não faz as compras, outra pessoa faz para você, para essa pessoa, quando for fazer as compras. Mesmo que Porque seja diabético, né? Precisa do planejamento para não ficar. sim, a Sandra está falando aqui que mesmo que a pessoa não seja diabética, ela precisa de um planejamento para não ficar diabético, né? Então é isso. Esse planejamento das refeições serve para você fazer as suas compras e comprar exatamente aquilo que você precisa. Não comprar nada que a criança não possa comer. Certo? Orientar a criança sobre o método de tratamento de insulina e procurar métodos menos dolorosos. Porque quando a criança ou o adolescente tem que fazer insulina e tem que ficar medindo a glicemia, é muito doloroso ele ficar furando ali 3, 4, até 6 vezes por dia. Então hoje já existe um dispositivo que é um filamento bem fininho que você coloca no braço, na parte posterior do braço, né? E esse filamento ele fica em contato e ele fica lendo 24 horas. E existe um aplicativo e um aparelho. Você pode ou comprar um aparelho ou usar o aplicativo e que você faz a leitura direta. Só você encostar, faz a leitura. Isso, e o bom é que ele fica, além dele ler 24 horas, ele faz ali uma curva glicêmica, ele é indolor. Você coloca e 1 segundo você já visualiza ali qual a glicemia. Para quem faz controle direitinho, é bom e é uma opção que a pessoa sente menos dor, né? Tem menos que furar. Testes laboratoriais com frequência. A criança ou o adulto diabético, ele tem que frequentar o médico regularmente e fazer os testes para ver como é que estão os níveis. O pai e a mãe, ele tem que orientar essa criança a respeito da hipoglicemia. O que é a hipoglicemia? Quais são os sintomas que ele vai sentir? Quando ele começar a sentir isso, já avisa. Né? Todo diabético tem que ter alguma fonte de glicose rápida em mãos. Né? Então pode ser aqueles saquinhos de mel, uma balinha, um biscoito de água e sal, um suco de laranja. Então tudo isso tem que ter mais fácil. Né? Então o ideal mesmo é balinha, melzinho, essas coisas que ele pode levar em qualquer lugar. E outra coisa é a questão do esporte, né? Não negligenciar essa questão, sempre incentivar e colocar o filho para fazer um esporte, que essa queima faz com que ele ajude também a controlar a glicemia. E a terapia ocupacional. A criança ela tem que estar com a mente ocupada, ela tem que estar
em atividade. Ah, tem a escola, tem isso, tem aquilo, mas sobrou tempo, alguma terapia ocupacional, alguma coisa que possa ajudar ele. Ok? Então, nosso recado era esse. Agora eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta queira fazer e tiver nos meus... Se eu souber responder, eu vou responder. E se eu não souber também, eu falo que eu não sei e vamos procurar e deixar para vocês nos comentários. Pois não? Posso falar? Pode? A Sandra quer fazer uma pergunta. Fala. Você falou que tem que ter cuidado com a hipoglicemia, ele tem que andar com mel, balinha, tudo. Mas a diabetes, ele não tem açúcar demais, por que ele vai comer mel ou baixo para bala? Entendi. Então a Sandra está perguntando aqui, que eu falei que a criança tem que estar com uma balinha, alguma coisa ali, fonte de carboidrato rápido, né? Mas o diabético não pode comer açúcar, né? Mas é o seguinte, o diabético que depende de insulina, ele faz uso de insulina, ele pode desregular a glicose muito fácil. Então ele pode acontecer dele fazer uma hipoglicemia, sim. E alguns outros fatores podem alterar também a glicemia. Se a criança está estressada, se ela não dormiu direito, se ela teve algum problema, se chateou com alguma coisa, tudo isso pode alterar a glicose. Então, ele pode alterar essa glicose, ele não, sem saber, mesmo assim ele faz a insulina, e aí ele faz uma hipoglicemia. Então, quando ele começar com aqueles sintomas, visão turva, começar a ficar com fraqueza, é hora dele comer alguma coisa. E se tiver em casa, a melhor opção é biscoito de água e sal e suco de laranja. Se tiver na rua, a melhor opção é o melzinho, tá? Gente, eu lembrei de uma coisa aqui que é muito importante, com relação a justamente isso, a você repor a glicose. Primeira coisa, o paciente diabético, quando ele entra em hipoglicemia e ele fica inconsciente, a gente não dá nada pela boca, tá? Não pode, ele está com hipoglicemia, vamos dar um suco, alguma coisa para ele, porque ele corre um grande risco de broncoaspirar. Esse suco, ao invés de descer pelo esôfago, desce para a traqueia e vai para os pulmões. Então, é complicado. Então, paciente inconsciente, nada de líquido pela boca. No máximo, você chama ajuda, liga para o SAMU 192, chama por ajuda e no máximo você pega mel, passa no seu dedo e passa na gengiva, só passando. Passa na gengiva para ajudar essa mucosa a absorver e subir um pouquinho essa glicose, para ele não ficar tão ruim, porque se ele já entrou em inconsciência, né? Mas sempre isso. Mais alguma pergunta? O melhor realmente é a prevenção. Tudo na emergência é prevenção. Vocês vão ver que muitas coisas que nós vamos falar aqui, nós vamos estar falando em prevenção. Quando você faz essa prevenção, cuida da alimentação, faz uma atividade física, a sua medicação está sempre regular. O paciente ele pode viver, a criança, ele pode viver, eu não vou falar que uma vida normal, porque ela tem a questão das insulinas, essas coisas, mas praticamente ele pode fazer tudo, tá? E a criança que não tem também, né? E a criança que não tem também. Uma pergunta aqui, o diabético pode comer doce? O diabético descontrolado, não, ele não pode comer doce, ele não pode comer carboidrato, carboidrato que eu digo, arroz, batata, macarrão, essas coisas, não, ele não pode comer. Mas se é uma pessoa que tem diabetes controlada,
sempre estar ali fazendo as suas medições e está controlada, ele pode sim comer um pedaço de doce. Ele pode sim comer uma coisa ou outra, mas assim, é um caso raro, tá? Não é assim, o Júnior falou que eu posso, então todo dia eu posso comer doce. Não, não é isso. Se tiver tudo controlado, você pode sim comer alguma coisa. Gente, mais alguma pergunta? Espero que eu consiga esclarecer aí as dúvidas. Tá? Esse bate-papo está muito bom. Vamos sempre pensar, gente, vamos sempre voltar ao nosso foco. Nosso foco aqui é ensinar pessoas que não são da área de saúde a fazer esse atendimento pré-hospitalar, fazer esse atendimento, fazer esse socorro. É ensinar você, pai, a socorrer o seu próprio filho com segurança e controle emocional, que é melhor. Como é que está nosso tempo? Falta 10 minutos para acabar. Gostaria, Tieta está falando aqui, eu gostaria de sugerir uma live sobre primeiros socorros. Tieta, nós estamos pegando temas de primeiros socorros e toda quinta-feira a gente está trazendo um. Semana passada foi como você socorrer uma criança engasgada, que é a questão de Ovace. Hoje, diabetes. E vamos... ela está colocando aqui parada cardiorrespiratória e AVC. Beleza, podemos falar sim. Que é o suporte básico de vida, que é atendimento em parada cardiorrespiratória. Nós vamos falar também de afogamento, de queimadura, de quê? Sim, de mordida de cachorro e gato. Vamos falar uma particularidade muito interessante sobre morcego, mordida, arranhão de morcego. Então, segue a gente aqui no Instagram. Esse vídeo ele vai para o IGTV e depois nós vamos subir ele para o YouTube. Então segue a gente no YouTube, dá o like lá para ajudar e clica no sininho para você sempre tá recebendo notificações quando tiver vídeo novo. Mas toda semana a gente vai estar postando uma live e outros assuntos interessantes. O endereço do YouTube é José Júnior Nurse. Nurse se escreve Nurse, N-U-R-E-R-S-E. No Instagram é José Júnior Nurse e no YouTube José Júnior. Fala, Enio. Beleza? Eu tenho que cumprimentar o pessoal, tem muito tempo que eu não vejo. Mais alguma coisa? Gente, então, fiquem com Deus. Muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero vocês na próxima quinta-feira, no mesmo horário, para a próxima live, que com certeza vai ser um assunto muito interessante. Muito obrigado por essa oportunidade. Valeu!